proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, registrando a ausência do vereador Roberto Vieira, que está em Brasília. Peço ao vereador Fabiano Lima para que faça a oração da noite. Boa noite a todos. Oremos. Senhor Deus, Pai querido, nesta noite, nós pedimos a graça, a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, que nós venhamos, ó Deus queridos, ter a paz no nosso coração, os esclarecimentos nas palavras, que a população venha se inteirar de todo o assunto, ó Deus, pertinente à nossa cidade, e que nós venhamos, ó Deus, ter harmonia neste lugar e sair daqui esclarecidos com tudo aquilo que a população da nossa cidade precisa e necessita saber. Obrigado por tudo, pela tua bênção, já te agradeço. Amém. A ata da sessão anterior será votada na próxima sessão. Em atendimento à convocação feita pelo requerimento aprovada pela Câmara Municipal, estão presentes o presidente administrativo, a senhora Sueli Reis, e o presidente do Conselho Curador da FIAS, Guilherme Almeida. Fundação Itaú de Assistência Social, para prestar esclarecimentos de diversos assuntos. Desde já, agradecemos a presteza dos senhores gestores. Lembro a todos que está nesta sessão que não se trata de um debate e nem de uma audiência pública. Portanto, seguiremos todas as determinações contidas no regimento interno. Assim, faço as seguintes recomendações e avisos. Pedimos que todos os vereadores e gestores da FIAS sejam bem diretos nas perguntas e nas respostas. Não serão permitidos à parte quando os gestores estiverem no uso da palavra ou respondendo perguntas. Não serão permitidos à parte quando os vereadores estiverem no uso do seu tempo. Poderão os gestores da FIAS, aqui presentes, incumbir assessores para auxiliá-lo nas respostas, conforme prevê o regimento interno. Tempo para os vereadores será de 10 minutos para cada um, sendo o tempo para respostas dos gestores de 6 minutos. A campainha de tempo soará ao final do prazo determinado e o orador terá mais 1 minuto para concluir seu pronunciamento. Fim do prazo, o microfone será cortado. Portanto, respeitem os prazos regimentalmente estabelecidos. Os gestores se comprometem a receber por escrito e, posteriormente, responder formalmente as perguntas e questionamentos que não puderem ser feitos durante a sessão. Agora eu vou fazer um sorteio para a gente poder deixar assim, bem claro quem vai fazer a ordem das perguntas. E a gente já resolveu. Primeira pergunta, que está ausente, Roberto Vieira. Segunda pergunta, primeiro, Juliana Matos. Segunda pergunta, Fabiana Gomes. Terceira pergunta, Giovana Santos. Quarta pergunta, Cláudia Caminho. O quinto, Maria Helena Faria. E o sexto, Davi Souza.
a gente vai, então, vamos fazer o seguinte, ó. Primeiro vai começar a Juliana. Juliana, você vai fazer as perguntas, aí vocês, dos três, vê quem vai responder. Tá? Pode se dirigir à tribuna e eu vou deixar o microfone com vocês, caso alguém queira completar alguma resposta. Não é permitido formular convocação, Guilherme. Isso foi alterado. Agora, só quando é convidado, se vocês tivessem solicitado, aí teria 15 minutos. Mas como partiu de convocação, tá? Isso foi alterado bem, assim, foi esse ano que teve essa alteração, tá bom? Então, com a palavra, a vereadora Juliana, você pode fazer as perguntas e eles podem ir na tribuna ou responder daí mesmo, com o microfone. Tá? Aumenta um pouquinho, Alisson, o som. Estão ouvindo. Tá bom. Então, tá bom. Vamos usar esse aqui, que esse aqui é melhor, não é, Celi? Então, tá. Então, Juliana. Vamos entrar, gente. Respeita os lugares e podem assentar-se. Se vocês forem pedir auxílio, apoio da assessoria, também está dentro do tempo, tá? Então, se vocês forem pedir, você já desloca já a pergunta para a pessoa poder ajudar. Vamos lá? Vamos começar? Ju? Com você. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa de trabalhos, demais colegas vereadores. Quero cumprimentar ao público que se faz presente aqui nessa sessão, cumprimentar a diretoria do Hospital Itaú, cumprimentar todas as pessoas que também estão nos seguindo pelas redes sociais nesse momento. Eu começo a minha fala dizendo que hoje nós vamos discutir questões importantes relativas ao Hospital Itaú, a relevância que o hospital tem para a nossa comunidade, e as questões que eu trago são questões da comunidade, né, como representante de parte da população de Itaú de Minas. Circulou nas redes sociais, recentemente, fotos, né, da depredação do laboratório municipal, do laboratório do Hospital Itaú, né, ao qual as pessoas que frequentaram aquele local tinham plena ciência da estrutura física que apresentava e a estrutura de serviços prestados à comunidade. Eu gostaria de saber quais foram os motivos do fato ocorrido em relação ao laboratório, se foi registrado o boletim de ocorrência, quais as medidas, quais as providências que foram solicitadas pelo Hospital Itaú, por quanto tempo o hospital ficou sem o serviço de laboratório e, durante o período em que ficou sem esse serviço de laboratório, os trabalhos de coleta de sangue e congêneres foram realizados de que forma? Esse é meu primeiro questionamento. Pode responder. Se quiser ir na tribuna, pode ir, fique à vontade. Quero cumprimentar a presidente desta casa, a senhora Cláudia, cumprimentar a vereadora Juliana, na qual eu estendo a todos os demais vereadores, cumprimentar o nosso pessoal aqui presente. E eu gostaria primeiro, eu não esqueço só de anunciar, né,
da reunião anterior a essa, que nós estivemos presentes, e só lembrar que ela foi adiada unilateralmente pela Câmara Municipal. Isso se faz emergente. Por isso que nós estivemos presentes, mesmo tendo sido adiada a reunião. E foi muito bom ter vindo, né? Eu relembro a vereadora Juliana, quando na prece ela lembrou o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que vivam os irmãos em união. Isso é muito importante para esse momento que nós estamos vivendo aqui em Itaú de Minas, principalmente com relação ao nosso hospital, a nossa fundação, que é, assim, um patrimônio fantástico de nosso município. Bom, com relação às questões da vereadora, na verdade, nós nos deparamos, entramos bem depois, né? O laboratório já tinha sido notificado para se retirar das dependências do hospital, e aí fomos checar as documentações, um contrato, né, realizado, com prazo que eu nunca vi, de 35 anos, prorrogável por mais 35, né, assinado aí pelo presidente curador, que é avô, então, do proprietário do laboratório. Bom, isso são casos que, posteriormente, a Justiça está averiguando. E depredaram, né, o nosso laboratório. O hospital não ficou, em nenhum momento, a descoberto da realização de exames. Juntamente com o Dr. Guilherme, nós corremos junto ao São José para que eles nos auxiliassem com relação aos exames noturnos, nos feriados e finais de semana. E o laboratório que até então, né, havia sido despejado, né, do hospital, o labor, através da doutora Terezinha, que nós rendemos a nossa homenagem e a sua humanidade, vendo a nossa situação, né, se dispôs imediatamente a nos auxiliar e dando todo o respaldo com relação aos exames realizados em nosso hospital. Então, nós não ficamos em nenhum momento a descoberto com relação a isto. As medidas tomadas, né, nós já entramos com a ação devida proposta aqui no nosso Fórum de Pratápolis no dia 21/9/2029, né? Petição juntada do contrato de cessão do espaço e prestação de serviços contra o laboratório. Esqueci o nome, doutor. Não, compra. Bonito. O contrato inicial São José, não é o Labor Santé, né, o nome francês. Então, com relação a isso, o atendimento continuou perfeito. Ainda estamos, né, sobre esse processo do atendimento dos exames, atendendo todos os pacientes que nos procuram, inclusive os conveniados. E, para quem quiser constar, é pública a ação, né? Nós entramos com a ação, né, de danos morais contra o laboratório que promoveu. Eu digo que foi um atentado, aquilo foi um atentado, né, nos deixando completamente desguarnecido com o nosso espaço. Mais alguma coisa, vereador? Não, nesse sentido, Theo, eu te agradeço os esclarecimentos. Eu sigo nas questões ressaltando o princípio da filantropia da Fundação Itaú, né, que é uma prestação de serviço à população e que representa um importante papel no atendimento ao cidadão. Nós tivemos recentemente 2 situações, uma ainda está vigente, de um conveniado do irmão amigo,
né, que se dirigiu às redes sociais, fazendo uma reclamação pública da falta de atendimento de um familiar por questões de ausência do profissional da área médica. E nós temos, há 7 dias, 8 dias exatamente, um paciente hospitalizado, internado no pronto-socorro municipal, aguardando uma vaga de SUS fácil, sendo que o atendimento dele poderia ser de forma paliativa, resolvido dentro da unidade, né, do Hospital Itaú, e esse paciente está de forma irregular, porém recebendo os atendimentos médicos ali para suas enfermidades, com risco iminente de complicações, porque o pronto-socorro ele tem uma limitação, ele é um pronto atendimento. Ele faz a estabilização do paciente e encaminha para uma unidade de saúde apropriada, onde vai ser realizado o tratamento adequado. Então, eu gostaria de perguntar nesse sentido, da filantropia do Hospital Itaú. Quantas vagas o Hospital Itaú proporciona de atendimento SUS? Por que não está recebendo os pacientes do SUS Fácil do nosso município? Sendo que foi divulgada, inclusive, uma nota pelo próprio hospital em comemoração ao Dia do Idoso. E um desses pacientes que não recebeu atendimento dentro do Hospital Itaú foi justamente uma pessoa idosa, contribuinte do irmão amigo. Então, eu gostaria assim, de esclarecer para a população por que o hospital não está conseguindo ofertar atendimento para a nossa comunidade. Primeiro, eu quero esclarecer que eu estou há 30 dias ali no hospital e a gente pôde copiar e a gente está indo no fundo, né, nesses problemas do hospital. Primeiro, eu quero alertar que a Fundação Itaú de Assistência Social ela é uma entidade privada. Então, quero deixar bem claro, né, a toda a nossa sociedade, a toda a nossa comunidade, eu achei muito estranho uma convocação da Câmara, né, à Fundação Itaú. Eu esperava um convite, tá? Porque a Fundação Itaú de Assistência Social, estudemos o que é uma fundação, é uma entidade privada, com estatuto próprio, com regimento próprio, né? Então, o primeiro ponto está aí. Segundo ponto, nós copiamos que não é de agora. Na verdade, o hospital elitizou o atendimento. Pelo contrário, a nossa diretoria, que assumiu há 35 dias, reunimos com a Regional de Saúde em Passos, para verificar o nosso histórico de SUS, era baixíssimo. Isso é documento, isso é fato. Baixíssimo. Nós agora que estamos revertendo esse funcionamento, essa forma de agir. Tá? Primeiro ponto é esse. Então, na verdade, nós agradecemos muito ao prefeito municipal, à secretária de saúde do nosso município, que nós tivemos também uma retaliação de médicos. Conosco está acontecendo tudo assim, avalanche. A única semana que nós tivemos um pouco de sossego, né, Sueli? Foi a semana passada e essa semana que nós estamos equacionando todos os problemas possíveis. Então, o primeiro ponto é esse, o nosso hospital estava elitizado. Ele não tinha intenção de atender SUS. Nós perdemos o convênio com a Companhia de Cimento Votorantim, Itaú. Temos as razões, tudo documentado. Fato, documento. Tá? Então, realmente tivemos problemas com médicos, retaliação total, mas tivemos o apoio do pronto-socorro e digo que é uma situação emergencial. O pronto-socorro nos deu todo o suporte, os médicos, Dr. Silvio, né, Dr. Douglas e outros médicos aqui do pronto-socorro nos auxiliaram nesse suporte.
Aqui não tem como, nós ficamos sim, sem médico, acho que 2 dias, Sueli. Um dia não, porque à noite nós conseguimos médico. E é Deus que foi nos abrindo as portas. Com relação ao irmão amigo, caríssimos, também uma situação muito séria. O irmão amigo foi implantado no nosso hospital, na nossa fundação, de uma forma equivocada. Então, nós fizemos a reunião com o criador do irmão amigo, trouxemos ele, porque nós praticamente achávamos uma malandragem, o irmão amigo, e aí ele nos explicou como funciona o irmão amigo, e eu acho que vale a pena a gente implantar. Nós tivemos em Cássia, vimos o modelo de Cássia. Cássia hoje tem mais de 1.800.000 contribuintes. Alpinópolis também uma coisa fantástica. Por quê? Porque a Santa Casa de Cássia aplicou o retorno dos ganhos do irmão amigo. Então, o irmão amigo, na verdade, é uma adesão de doação voluntária, ele não é nenhum plano. E, na verdade, não sei, lá dizem que não, né? Mas a maioria das pessoas que ali chegam cobrando alguma coisa do irmão amigo, entendem que compraram um plano de saúde, e não é isso. Então, o irmão amigo é um sistema de adesão voluntária, né? E a contribuição desses voluntários é para auxiliar o hospital, aí sim, a colocar em todos os leitos, em todas as enfermarias, vamos dizer assim, o aconchego das pessoas, né, ao serem internadas aí no nosso hospital, com ar-condicionado, com frigobar, com televisão, e a internação, irmão amigo, é pelo SUS. E a gente chegou no hospital e eu tinha assim, internava-se pelo SUS. Você é irmão amigo, então você vai ficar no quarto com ar-condicionado, frigobar e televisão. Se não é amigo, você vai para a enfermaria SUS comum. Gente, isso é crime, isso é discriminação. Então, hoje, o compromisso da nossa administração, reativando, né, a confiança no irmão amigo, que eu acho muito difícil, porque é muito mais difícil restabelecer confiança do que se tivesse começado corretamente o que é o irmão amigo. Mas a nossa meta é tentar restabelecer o irmão amigo e colocar o nosso paciente, o nosso povão, num quarto confortável, com ar-condicionado, com frigobar e televisão, seja ele irmão amigo ou não. Então, até a esquemática de adesão, nós refizemos. Obrigada, Theo, pelos esclarecimentos. O meu terceiro questionamento, depois eu vou passar a palavra aos colegas que têm várias dúvidas também, é em relação a uma preocupação que a comunidade tem. Nós estamos aqui presenciando vários servidores, né, vários trabalhadores, colaboradores da Fundação Itaú, e várias campanhas que foram mobilizadas pela nossa comunidade foi em favor desses funcionários e de suas famílias, Sim. Pela manutenção de seus empregos e pela prestação de serviço à comunidade, os quais cada um executa e muito bem. São funcionários de longa data dentro do Hospital Itaú, Sim. Já tem uma história, né, com a Fundação, e falo por mim, que colaborei em todas as campanhas promovidas pela Fundação, pensando exclusivamente na questão dos funcionários e na importância da prestação de serviço dele para a nossa comunidade, né? Então, eu gostaria de saber quantos funcionários a Fundação Itaú possui atualmente, se esses funcionários estão com seus salários e direitos trabalhistas em dia, né? E com qual recurso é pago frente à dificuldade financeira
que o hospital vem enfrentando, que é de impacto de toda a nossa comunidade, de conhecimento de toda a nossa comunidade. Como está sendo valorizado financeiramente e em termos de gestão também, né, sobre o clima organizacional, como os funcionários estão lidando com essa questão instável do Hospital Itaú. Com relação aos funcionários, nós estamos em dia. Né? Não tivemos problema, graças a Deus, com relação aos funcionários. As nossas receitas hoje se atêm ao SUS, né? E há mais de 40 convênios, né, doutor Guilherme, me parece, com empresas de Itaú de Minas, né? Tanto empresas de médio porte, né, grande porte, pequeno porte, né, que têm nos mantido. E a gente tem feito, vamos dizer assim, uma ginástica hercúlea, né, Leidiane, para a gente poder manter os compromissos financeiros, que a gente também não entende o porquê desse aperto, a verdade é essa. Né? Sendo que nós ainda tivemos, né, o nosso maior colaborador, né, a Votorantim Cimento, né, que retirou, né, que cancelou o seu convênio conosco em julho do ano passado. Né? É uma verba astronômica, eu acho que não convém que nem que a gente manifeste, mas uma verba astronômica, e que a gente entende que em nenhum momento o hospital deveria estar passando por essa situação. Eu sei que a todo custo e com as dificuldades, nós estamos aí também, eu queria alertar a Câmara, até eu fiquei sabendo que estava na mão do prefeito hoje, torço para que ele tenha mandado para cá, né, a nossa verba de R$200 mil, nos cedida, né, pelo digníssimo deputado Antônio Carlos Arantes, e é designada a FIAS, a Fundação Itaú de Assistência Social, só que tem que ser feito o repasse pela Prefeitura e através aqui da Câmara. E isso já também nos pouparia, né, de muito sofrimento e muito trabalho que nós temos realizado no hospital. Nós estamos fazendo ginástica ali de todo jeito, né, Sueli? Para manter tudo em dia. Então, a gente espera que o prefeito tenha mandado e que a Câmara, né, possa nos auxiliar nesse sentido, porque com essa verba o nosso hospital já está, graças a Deus, já está funcionando normalmente, e nosso próximo foco é encetar agora a reforma do laboratório, que a gente pretenda que seja nosso, né, que ele seja nosso. Então, com relação aos funcionários, desde que eu estou lá, eu peguei 2 pagamentos, estão em dia, não teve atraso, e graças a Deus, né, Sueli, independente dessa verba de R$200 mil que vai nos auxiliar e nos possibilitar, porque nós estamos assim, nós estamos apagando fogo, correndo para buscar água e plantando. Correndo, apagando fogo, buscando água e plantando. Né? Então, essa verba de R$200 mil ajudaria a definitivamente apagar o incêndio do hospital, e a nossa missão é começar uma nova era no Hospital Itaú. Nós estabelecemos já um projeto grandioso, há possibilidade. Eu só tenho a dizer, vereadora, que o nosso hospital era para ser o melhor hospital da nossa região. Tá? Espero que eu tenha respondido. Se me falha alguma coisa, esqueci, me reativa aí. Respondeu sim. Só para encerrar, o senhor deixou bem claro que o hospital já tem em mente algumas estratégias de enfrentamento dessa crise, né, financeira, sim, que assola a Fundação já há algum sim. tempo, sim. Não é de agora. Não é de agora que a diretoria do hospital tem comparecido a essa casa solicitando ajuda, né, intervenção. Está aí o nosso colega Guilherme, que esteve com a gente por um período, acompanhou a presença de vários membros da diretoria solicitando o nosso empenho, e isso foi feito em todos os momentos, inclusive correndo atrás de emendas parlamentares, como
esta que está chegando aí para desafogar um pouco a situação financeira do hospital e de outras emendas também que cada um de nós fomos buscar junto aos nossos representantes maiores. Então, já deixou claro, a minha próxima e última pergunta seria a pergunta de toda a comunidade. Haveria algum risco de interrupção das atividades do Hospital Itaú? Fechamento total da Fundação Itaú? Não. Não há nenhum risco nesse sentido. E, pelo que nós podemos analisar, né, nós podemos tocar o nosso hospital tranquilamente e melhorá-lo. E, inclusive, nós... não tem como. Eu vou falar em números maiores, né? Em 2020, tem a prestação de conta de 2020, que não é sobre a nossa gestão, nós arrecadamos mais ou menos 5.600.000 reais. Aí me pergunta, cadê o dinheiro? Não sei. Tá? E a gente não quer falar sobre isso, porque Sim. envolve nomes, né? Nós temos documentos, depois, em particular, se algum vereador quiser checar os documentos, Sim. né? É só da Fundação da Votorantim até julho do ano passado, somou aí 1.800.000 reais. Então, quer dizer, se nós hoje temos o convênio da Votorantim, vocês já iam ter orgulho do nosso hospital com a nossa gestão, vocês podem ter certeza disso. Estão aqui os nossos conselheiros, os nossos diretores, todos pessoas humildes, de Itaú de Minas, sem pretensões políticas. E eu tenho falado muito no hospital, né, onde entra a política numa porta, a saúde sai na outra. Isso é que eu tenho observado no nosso hospital. Não que as verbas políticas não sejam, presta atenção, a politicália. Tá? Os políticos são muito bem-vindos, nós agradecemos muito, sim, e nós vamos transformar cada centavo colocado nesse hospital em benefício do nosso povo de Itaú de Minas. Pode ter certeza disso. Eu agradeço, Theo, e o meu desejo é que realmente o hospital se mantenha de pé e que preste um excelente serviço à nossa população como parte do equipamento, da estrutura de saúde, né, que nós temos no nosso município. Agradeço, muito obrigada. Muito obrigado. Gostaria de esclarecer à população que o senhor Teodomiro está como vice-presidente do Conselho Curador, está assessorando o doutor Guilherme. E queria pedir para os vereadores que façam as suas perguntas, todas as suas perguntas, porque eles têm pouco tempo para responder. São 6 minutos para a resposta. Então, que fizessem as perguntas e deixassem eles responder. E fizesse direcionada às pessoas que vieram aqui a nos responder. Guilherme pediu. Fabiano, está com você. Boa noite a todos. Cumprimento a presidente Cláudia, seu nome e os demais vereadores. Cumprimento os funcionários da casa. Cumprimento também a toda a diretoria do Hospital Itaú e a todos presentes aqui no plenário e a todos que estão assistindo pelas redes sociais. Vou fazer todas as perguntas, mas não sei se vai ter como vocês fazer as abreviações. Peraí, Guilherme, você acha melhor assim? Sim. Então tem que fazer as perguntas. Não, eu falo assim, para não haver complicação, se misturar as questões. Não, mas tudo bem, Fabiano, pode fazer. Todas? Senão vai ficar, tem que ser alternada, porque um assunto não tem nada a ver com o outro. Para 6 minutos.
É. É. Total, de todas as perguntas. Pode começar, Fabiano. Então tá. Então, vai. Só um minutinho, não, assim, não poderia inverter. A pergunta é feita rapidamente, a resposta é que leva mais tempo para ser dada. É por causa do Assim, se regimento. pudesse inverter as perguntas serem feitas em 6 minutos e a resposta 10 minutos, porque a pergunta é rápida. Né? Está no regimento. O problema é o regimento da casa, né? Então vai anotando. Eu gostaria que vocês registrassem qual é o conselho responsável por admitir, promover, transferir, remover, punir, dispensar funcionários, estipulando suas obrigações, remunerações e condições de trabalho. Nome das pessoas. Seguindo. Foi relatado em um vídeo pelo presidente do Conselho Curador que houve problemas com a parte clínica da fundação. Inclusive gerou a abertura de um processo administrativo. E gostaria que vocês explanassem sobre esse processo. O processo que se refere às cirurgias eletivas, cataratas e vasectomias do dia 15/6/2021, realizadas na onda amarela da pandemia, há relatos que quem autorizou a preparação para as cirurgias foi o presidente do Conselho Curador. Se foi verdade, explanar sobre. Sobre esse assunto, como foram feitas as cobranças dessas cirurgias eletivas pelo curador e como anunciou nas redes sociais, e o presidente curador participou da foto com o prefeito no Hospital de Passos, e no dia anterior pediu à coordenadora interina da enfermagem para fazer a asepsia de toda a sala e materiais para a cirurgia. Esclarecer também. Os critérios utilizados do Conselho Curador, sem deliberação do Conselho, principalmente do administrativo, sobre alterações de função e aumento desproporcionais em abril de 2021. Como, por exemplo, eu vou citar dois. Um exemplo de um funcionário que ganhava R$ 1.400, foi para R$ 3.114, um aumento de 111%, de uma vez só, e a denúncia que foi feita sem o Conselho. E o outro colaborador, na mesma época, que ganhava R$ 1.986, foi para R$ 2.074, um aumento de 4%. E mais privilégios da mesma colaboradora por não bater o ponto e não seguir as horas semanais como os demais funcionários. Na época, o presidente curador, e até uma pergunta direcionada ao Guilherme, eu quero esclarecer também aqui, conforme a nobre vereadora Juliana falou, nós estamos aqui representando o povo, as perguntas não partem da gente, parte do povo que indaga a gente vai passar, e vocês vão ter a oportunidade de esclarecer a população. Na época, o presidente curador, o senhor Guilherme, foi contra a divulgação de vagas nas redes sociais, transparência com a população, nas substituições de funcionários para as vagas de enfermagem. Só aceitou depois que o vice-presidente administrativo, dizendo que era substituições, interviu a pedido do administrador do hospital e, mesmo assim, continuaram as indicações. Haja vista agora da vice-presidente curadora, colocou o sobrinho na FIAS, recentemente sem divulgações. A outra pergunta que eu gostaria que vocês esclarecessem é os materiais que você... essa agora? Isso. Haja vista agora da vice-presidente curadora, colocou o sobrinho na FIAS, recentemente sem divulgações. Se houve isso, vocês têm a oportunidade de esclarecer. Vocês receberam recentemente materiais da Receita Federal. Materiais estes, eu gostaria que vocês falassem sobre o que vocês receberam, a forma que vocês distribuíram, se venderam, a forma que foram feitas. A denúncia que chegou até nós,
que esses materiais foram feitos, levantado valores entre funcionários do hospital, vendido a funcionários do hospital, e algumas peças dessa doação da Receita Federal foi feita sorteio entre os funcionários do hospital. Se houve, vocês têm a oportunidade também de esclarecer. É somente isso. Se tiver como o senhor explanar. Gostaria de já, eu não sei se vou ter consideração final, mas desde já eu quero agradecer aí pela oportunidade e pela disponibilidade de você estar vindo aqui, ter a oportunidade de esclarecer assuntos tão adversos aí à população. Viu? Obrigado. Boa noite a todos. Eu inicialmente quero cumprimentar a todos os presentes. Fico muito satisfeito de estar tanta gente aqui, muitos rostos conhecidos, muitas pessoas preocupadas com o Hospital Itaú, com a Fundação Itaú de Assistência Social. E principalmente quero fazer um cumprimento a todos os presentes em nome da minha família, meus avós, meu pai, minha mãe, que estão aqui presentes, e meus amigos, os funcionários da Fundação, que nos honra muito com a presença, e a todos os demais presentes, e principalmente quem nos assiste. Eu acho muito importante, quando há esse envolvimento da comunidade e da Câmara dos Vereadores em prol de uma causa. A dificuldade é só a abordagem, que hoje nós não estamos aqui para debater pelo contexto das convocações, pelo contexto dos que tem falado na internet, pelo contexto das perguntas. Nós não estamos aqui para discutir soluções, para discutir alternativas. Até o momento, aparentemente, é para dar voz a polêmicas, a discussões. Eu estive aqui na Câmara Municipal, como muito bem pontuou a vereadora Juliana, e ajudei a fazer vários projetos de leis, inclusive a revisão da lei orgânica e do regimento interno. Aqui na Câmara Municipal eu aprendi muito, e meu coordenador de estágio, Dr. Fábio, ele me ensinou demais a lidar com a vida pública, sempre seguindo pelo caminho da honestidade, da legalidade e da moralidade. E nesse sentido, eu prezo muito pela valorização das regras, do que está imposto, do que está decidido. Por isso que eu questiono a forma de fazer as perguntas, vereador, não porque é uma questão minha, que eu me incomodo de responder pergunta por pergunta, mas tem um regimento para seguir. Nós temos um estatuto para a Fundação seguir, vocês têm um regimento. Inclusive, nossa convocação é feita a partir do regimento interno, e o regimento interno não se aplica a toda a sociedade, ela se aplica aos regramentos do processo legislativo. Nós somos responsáveis por atender a lei orgânica do município, que é um trabalho exemplar, excepcional, e o artigo 50, qual foi fundamentado, fala que a comissão pode convocar as entidades, autoridades do município, para tratar de assuntos e matérias debatidas nessa casa. E, de antemão, eu já deixo nossa fundação, todo mundo, os cargos técnicos, a diretoria, à disposição da Câmara para debater qualquer assunto de matéria de interesse de saúde na área social pela Fundação. Antes de fazer as abordagens que o senhor fez a questão, eu gostaria de fazer uma abordagem geral anteriormente, que é como o Theo já adiantou, a Fundação Itaú de Assistência Social é uma entidade privada, sem fins lucrativos, e por isso as questões de interesses da Fundação, a gestão, os modos, os cargos, o que acontece dentro dela é interna corporis. E de modo algum a gente quer trazer com isso prejuízo. As decisões que são tomadas dentro da Câmara são feitas em colegiado, de acordo com as diretrizes que a diretoria estabelece. Nós não, assim como a Câmara tem as suas decisões interna corporis, de administração, funcionários, cargos, salários, entre outros, a Fundação de Itaú de Assistência Social também tem
dentro da legalidade, dentro da transparência e dentro dos princípios que regem a administração. Essas perguntas que o senhor fez, todas muito bem direcionadas, já foram temas de diversas reuniões internas para ser decidido, para ser debatido e questionada. Portanto, não caberia apresentar ponto a ponto dessas questões, por se tratar de questões totalmente administrativas e que interferem a condução do hospital. O Hospital Itaú, hoje em dia, ela tem toda uma estrutura administrativa e tem competidores, quando se fala na questão comercial. Nós temos outras clínicas de saúde, outros médicos particulares, e o Hospital Itaú, além de tentar aumentar mais a questão de atendimento no SUS, atendimento filantrópico, nós também temos a questão de manter financeiramente o hospital. E, nesse sentido, nós não poderíamos abrir questões de direito interno para ser divulgado, pois atrapalharia e afetaria essas decisões. E devo destacar que a Fundação Itaú de Assistência Social, ela foi fundada no dia 25 de setembro de 1958. A fundação, ela é regida, quem estabelece os princípios da fundação é o Código Civil brasileiro. No artigo 63, estabelece que o Ministério Público é o seu velador. Então, todos os atos que nós praticamos interno, o Ministério Público está velando por isso. Caso uma dessas questões que você colocou seja ilegal, imoral, ou extrapole os limites da Constituição, os limites da legislação, o Ministério Público tem autonomia para abrir um inquérito de investigação e tomar as providências cabíveis. Antes, eu quero aproveitar o tempo também. Deixa para a próxima pergunta. Eu queria aproveitar para apresentar a diretoria que foi eleita atualmente. Rapidamente, para encerrar os minutos. No conselho, a Fundação tem 3 conselhos que administram a Fundação, que é o Conselho Administrativo, composta pela Sueli, o vice-presidente é o Elton Júnior de Oliveira e a secretária, a doutora Gleiciana da Silva. No conselho curador, eu estou como presidente, vice-presidente é o Theo e secretária, a dona Marlene Borges, que foi uma das primeiras enfermeiras a trabalhar no Hospital Itaú. No conselho fiscal, a Maria Cecília Andrade Rosa, a tia Cecília, que muito nos honra com a sua presença, suas ideias, a tia T, a Maria Tereza, uma pessoa exemplar na sociedade, e a Silvanísia Alves da Silva, que trabalha na APAI, que tem essa causa social junto com ela desde na sua história. Então, nós temos uma diretoria voltada pelo princípio da legalidade, da moralidade, da transparência. Então, só fazendo umas considerações, eu acredito que a população não foi esclarecida de nenhuma pergunta que foi feita, né? Por se tratar de assuntos administrativos, o hospital não pode expor. Então, posteriormente, vamos ver aí a possibilidade de requerer informações que sejam internas a respeito desse assunto. Mas a população merece saber todas as respostas dessas perguntas indagadas aqui. Eu vejo que algumas aqui foi das administrações anteriores, mas são perguntas que cabe resposta, como a população contribui para a associação hospitalar. Eu acredito que a população tem o direito de saber de todas as dificuldades administrativas que têm acontecido no hospital. Haja visto não ter respondido algumas perguntas, procuraremos aí a forma legal de saber sobre essas questões. Devolvo a palavra ao presidente. Gostaria de pedir para o vereador Davi fazer algumas colocações aqui para nós. Boa noite aos membros da mesa diretora, aos demais vereadores, aos representantes da Fundação, da FIAS e todos aqueles que nos assistem.
Só para deixar uma situação clara, senão vai acontecer de os questionamentos surgirem e não ter resposta de nenhum. E, primeiramente, a gente não está aqui como adversário de ninguém do hospital. A gente só quer esclarecimento, vez que o hospital ele recebe injeção de verba pública quase que o tempo todo, principalmente da nossa prefeitura. A lei orgânica nossa, inclusive, em agosto, eu acho que até o Dr. Guilherme estava aqui, né, em 2019. A lei orgânica nossa fala o seguinte, o inciso 17 do artigo 29, convocar o que pode ser feito, convocar os secretários municipais, ocupantes de cargos de mesma natureza, responsáveis por instituições ou órgãos públicos municipais, liderança do sindicato de servidores públicos do município, representante ou presidente de empresas ou entidades que recebam recursos públicos do município para prestarem informações sobre matéria de sua competência. Então, todas as questões que a gente levanta aqui, elas são levantadas porque ela tem uma relação direta ou indiretamente com a aplicação de recursos públicos. Obrigado, presidente. A palavra agora para as perguntas, Giovan dos Santos. Boa noite a todos, né? Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de acordo com o que todos estão dizendo aqui, as nossas perguntas, né? Mais uma vez, são as perguntas que a população gostaria de saber. Mais uma vez, eu gostaria de fazer uma pergunta que seria: o hospital, pelo que a gente ouve na cidade, o hospital tem dívidas. Tem dívidas. Eu gostaria de saber qual é o valor, somando todas as dívidas, qual é a dívida que o hospital tem hoje, a dívida atual. Essa seria uma pergunta. Outra coisa, gostaria de saber também as pessoas que eram responsáveis pela movimentação das contas bancárias, né, os gestores anteriores a vocês, até 2020, né, no caso, seria, e quem são os gestores da gestão 2021 também. Só essas duas perguntas. Davi, eu absorvo sua colocação sobre o regimento e devo dizer que essa convocação para se tratar dos recursos públicos é a destinação dos recursos públicos. Questões de interna corporis, nem a Câmara, que é popular, que é do povo, tem essa liberdade de trabalhar com questões interna corporis. Vereador Giovan, muito obrigado pelo questionamento. E eu gostaria de, para responder a sua pergunta também, dizer que o trabalho dos membros da diretoria, todos os membros da diretoria não recebem nenhum tipo de remuneração, vantagem ou privilégio, muito menos no serviço de atendimento do hospital. Eu entrei no conselho, no mesmo conselho, em agosto de 2020 como vice-presidente e em janeiro de 2019 assumi a presidência do conselho curador depois da renúncia do presidente, 2021, de janeiro de 2021. E comecei a tomar algumas atitudes para mudar alguns processos de gestão. Se sempre foi feito de uma forma e não estava dando resultado, a lógica é que a forma não está correta. Então, eu devo, para falar da minha conduta, devo dizer que sou formado em administração, em direito,
pós-graduado em Filosofia, Didática e Ensino Superior, trabalhei a vida inteira com entidades públicas e sempre tive Itaú de Minas acima dos meus próprios sonhos, porque é neste município onde eu carrego a minha história, onde eu construo a minha vida, carrego a história dos meus antepassados e enterro os meus queridos entes. Então, eu trabalho pela manutenção da nossa história, pelo nosso povo. O hospital já foi cogitado fechar várias vezes, e eu sei a dificuldade que isso teria. Independência do meu trabalho, e aí nós já estamos com questão de investigação, já acionamos o Ministério Público, a Polícia Civil e Militar. Eu sofri um atentado no dia 11 de setembro, aniversário de Itaú de Minas, e as razões, nós estamos trabalhando para isso, e tive dificuldade de atendimento médico no meu próprio município. E eu sei que eu poderia não estar aqui hoje, nessa tribuna, falando, se não tivesse o Hospital Itaú, que me atendeu prontamente, sem privilégios. Tive que ir para o pronto-socorro, ficar na fila, ir para aguardar o SUS-Fácil, todos esses trâmites eu passei. Fiquei internado na UTI, tudo isso. Então, eu sei o valor da saúde pública, eu sei o valor da Fundação Itaú para a nossa comunidade. E a Fundação Itaú, ela não se limita ao hospital. A Fundação Itaú, ela tem várias outras áreas. Ela foi fundada pela Cimenteira Itaú. A fundação, para explicar para a comunidade, diferente de uma associação, as pessoas se reúnem em volta de um objetivo, e na fundação, um patrimônio é destinado para uma causa. A Cimenteira Itaú destinou um patrimônio específico para atendimento, que ela já tinha um serviço social com seus funcionários, e ela quis abrir esses atendimentos para a comunidade. Então, entre várias atividades que a Fundação pode exercer, uma delas é o hospital, que tem feito desde 1958. Bom, então, a questão das dívidas. As dívidas já foi objeto até de audiência pública aqui na Câmara e nunca foi certo este valor. O Conselho Curador é para quem o Conselho Administrativo presta contas e apresenta o andamento do hospital. Até hoje, não se obteve, não conseguiu chegar no valor exato das dívidas. E aparecem dívidas de gente que a gente nem imaginava que tinha relação com o hospital. Nós temos a tranquilidade e, inclusive, o suporte jurídico de que essas dívidas, inclusive, sejam cobradas judicialmente para a gente verificar a validade dessas dívidas. Então, eu posso responder para o senhor da questão de dívidas a partir da condução do meu trabalho. E, dentro desse período, todas as dívidas estão sendo pagas, estão sendo trabalhadas, e dívidas anteriores eu não posso falar sobre isso, por não ter conhecimento ou certeza do que eu estou falando. É um problema, sim, é uma questão que nós temos que enfrentar e temos tentado feito esse levantamento. Já foi feito os levantamentos de dívidas com os médicos, e tinha dívida de médicos muito anteriores. O Fabiano falando na questão do corpo clínico, inclusive tem bom pontuar isso. Então, nós assumimos problemas de gestões passadas, de ter que falar para o médico. Doutor, o que eu posso dizer para o senhor é desculpa, porque eu não tenho nada a ver com isso. Então, nós assumimos um bem da comunidade, um bem que tem destino, mas assumimos também problemas que nós nem imaginávamos como surgiu. Você pergunta quem é responsável pela pagamento das contas. Pelas movimentações das contas, isso. A questão é assim, o Conselho Administrativo, ele é responsável pela parte administrativa, pela questão de contas, pelo ordenador de despesas, e o Conselho Curador aprecia essas condutas. Casos omissos ou não apresentação da administração e complementação dessa gestão, o Conselho Curador pode atuar, porque o Conselho Curador é o órgão máximo e soberano da Fundação Itaú de Assistência Social, mas, de modo cotidianamente, é o Conselho Administrativo que faz essas movimentações, e não impede de o Conselho Curador também participar, junto com o Conselho Administrativo, na condução das contas e da administração do hospital.
Acabou? Vai fazer mais nenhuma pergunta? Gostaria de cumprimentar todos os meus colegas vereadores, os servidores da casa, todos aqui presentes e todos das redes sociais que nos estão assistindo e a diretoria do FIAS. Eu acho que as perguntas que foram indagadas à minha pessoa, elas tratam de administrativo. Quantas pessoas foram contratadas pelo gerente do hospital nos últimos 3, 6 ou 12 meses? Quais os motivos da contratação? Como são feitas as contratações? Se é processo seletivo ou entrevistas? Para quando é determinada a prestação de contas? Se a prestação de contas não foi feita dentro do período definido pelo Estatuto, não é dever, obrigação do Conselho Curador, de forma soberana, determinar meios para essas prestações? A Fundação recebeu a visita do Conselho Regional de Medicina, CRM, dentro dos últimos 12 meses? Se sim, qual a finalidade da visita deles? Sobre o que foi debatido? Eu gostaria que vocês respondessem para esclarecer a população. Presidente, em relação ao gerente, nós temos que estabelecer primeiro o papel do gerente. O gerente é um executor. Quem decide as conduções da fundação é os conselhos, a diretoria, quem determina como deve ser feito as conduções da Câmara da Fundação Itaú de Assistência Social. As perguntas, aparentemente, o que me apresenta é que são muito específicas, são muito voltadas para uma linha de conduta que já está em processo, já está em conhecimento do Ministério Público e já está sendo tomada todas as medidas cabíveis. Em relação à prestação de contas, nós cobramos o presidente à época de 2020, e o presidente, na época, tinha dado procuração para um gerente. O gerente, além de ser um executor, ele representava o presidente do Conselho Administrativo. Então, as questões que vão em volta disto já está sendo debatida judicialmente e com o Ministério Público. A questão de prestação de contas de 2020. Caberia ao presidente solicitar a prestação de contas? Caberia. Inclusive, só que eu devo dizer por mim que em 2020 eu não era presidente do Conselho Curador. Em 2021, assumi a presidência do Conselho Curador e, desde a minha posse, tenho cobrado a prestação de contas. Desde o dia que eu assumi a presidência, eu tenho cobrado quem estava na gestão, foram várias pessoas que passaram por essa gestão, cobrei todas as vezes, vou no financeiro, tá, isso está aqui, não me deixe mentir, sempre pedi essa prestação de contas. 2020 foi um ano que iniciou com o Dr. Clésio como presidente e o Dr. Zé Alzemir, presidente do Conselho Curador, e o Clésio, presidente do Conselho Administrativo. O Dr. Clésio faleceu e, inclusive, de uma forma que nos deixou muito chateado. Não vou falar se foi por causa disso, mas ele tinha uma causa, ele tinha uma luta, ele tinha uma bandeira, e o reconhecimento a gente também espera, e aí a própria Câmara já devia ter mencionado isso, o tanto que ele lutou também pela entidade. Em vítima do Covid, nós atendemos o Covid também em 2021, depois de uma série de debates, que inclusive o presidente não está presente, que é o Roberto
o Roberto, que ele é presidente da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Inclusive, gostaria de vir uma oportunidade para tratar apenas dessa questão do Covid, que eu acho importante, para a gente criar uma linha temporária nisso. Mas nós tivemos 4 membros da diretoria, dessa última diretoria, que teve Covid também, inclusive a mim. Então, a gente se dedica nessa questão também. Questão do CRM. Essa é uma questão que não me incomoda, nem deveria. Nós como entidade de saúde, nós estamos dispostos e abertos para receber todo tipo de vistoria e classificação. Ministério Público, vigilância sanitária, questões de contabilidade, CRM, Conselho Regional de Farmácia, Conselho Regional de Enfermagem, o Conselho Municipal de Assistência Social, que deve estar presente, acompanhar nossas atividades enquanto fundação, Conselho Municipal de Saúde, Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, e nós estamos disponíveis e abertos para todos. O CRM muito nos honrou com a visita dele. A última visita que eles tiveram no Hospital Itaú foi em 2013 e tiveram hoje, esse ano. Eu, inclusive, acompanhei o médico fiscal em toda a estrutura, fazendo apontamentos também, porque eu estou na Fundação Itaú enquanto gestor da fundação. Não estou lá enquanto médico, enquanto servidor da área da saúde. Então, a área da saúde também eu aprendo muito, diariamente eu tenho aprendido com isso. E os apontamentos do CRM muito nos alegraram e trabalharam na questão, viram a nossa dedicação, e não só da diretoria, a dedicação dos próprios funcionários, dos médicos, das enfermeiras, dos técnicos de enfermagem, da recepção, do administrativo, da farmácia, de compras, de suprimentos. Então, a visita do CRM não é algo que deve ser alarmado como algo negativo, e sim algo positivo. Nós estamos abertos para receber todas as entidades de fiscalização e funcionamento da nossa entidade. Os pontos que não estiverem de acordo serão trabalhados, serão revisados, e nós, dentro das medidas, será atendido. Theo, por gentileza. Aqui, Angelia também está certo aqui. Só peço licença, presidente, porque o doutor Guilherme, na verdade, está retornando hoje, com muita alegria. Nós já recebemos a conclusão do CRM, né, já temos o documento oficial, né, uma conclusão fantástica sobre o nosso hospital. Aliás, seria bom até que os vereadores fossem lá nos visitar com uma outra visão, porque eu mesmo não conhecia o nosso hospital. Eu nasci ali pela 2ª vez, né? E amo o hospital, e mais ainda. A hora que a gente entrar lá com os olhos, né, sem doença, sem dor, e verificar a nossa estrutura, nós temos um dos hospitais mais modernos do país ainda hoje. Tá? Então é fantástico. Então era só para lembrar o doutor Guilherme, ele não estava presente, nós já recebemos, né, a conclusão do CRM, nós temos aí todo o relatório que a gente coloca à disposição de qualquer vereador que queira tomar ciência da situação do nosso hospital com relação ao Conselho Estadual de Medicina. Gostaria de agradecer a toda a diretoria da Fundação, deixar bem claro que o que nós estamos questionando aqui são perguntas cabíveis que vêm do povo, e a nossa obrigação como vereadores é fiscalizar e perguntar para vocês, porque não tem outras pessoas melhores que vocês para esclarecer a população o que está acontecendo lá, tá? Então, com isso, eu quero muito agradecer a diretoria. Muito obrigada por vocês terem aceitado a nossa convocação. Obrigada. Com a palavra, Maria Helena. Cumprimento os vereadores aqui presentes,
Cumprimento a todos que estão aqui no plenário, a todos que estão nos assistindo. Alisson, eu acho que vai ter que abaixar um pouquinho o som. Aí. Cumprimento a todos que estão nos assistindo e que nos assistirão. Bom, eu nasci aqui no Hospital Itaú, sempre falo isso. Fiz questão que o meu filho também nascesse no Hospital Itaú, porque lá estava trabalhando todas as pessoas que fazem e que já fizeram parte da minha vida. Várias pessoas que trabalham no Hospital Itaú são pessoas da nossa cidade, pessoas da nossa história. Lá também faz parte da nossa história. Através das atividades do Hospital Itaú, pessoas sustentam as suas famílias, pessoas pagam as suas despesas, prestadores de serviço honram algumas dívidas, retiram, né, o sustento da sua empresa. A população usa os serviços que são disponibilizados lá. Ou seja, todo o município, toda a população itauense está preocupado com o hospital. Tem dúvidas, tem questionamentos e querem ajudar também. Então, assim, são várias as questões que eu tenho, mas eu tenho pouco tempo para perguntar, se eu for perguntar todas, então eu vou resumir algumas. Quais as emendas parlamentares, emendas impositivas, recursos municipais que o hospital recebeu através de subvenção em 2020 e 2021? A grosso modo, dinheiro público doado de alguma maneira para o hospital em 2020 e 2021. Quais foram e com o que foi gasto? Essa pergunta eu já fiz para o Guilherme e para o Theo uma vez aqui na Câmara, que eles vieram aqui e eu questionei-os, e até comentei que quando eles viessem aqui para trazer essa resposta para mim, né, porque eu sei que é uma resposta que toda a população de Itaú quer ter, né? E, assim, nós somos representantes da população e por isso que a gente tem o dever de questionar e de fiscalizar, mas também de ajudar. Quais as especialidades que o Hospital Itaú oferece hoje? Vocês comentaram que as empresas do município estão fazendo convênio com o Hospital Itaú, né? Além das empresas do município, quais os outros convênios que o Hospital Itaú tem hoje? Também foi falado aqui sobre as vagas do SUS, né? Para haver vaga no SUS, tem que haver a pactuação. Essa pactuação ela é feita através da PPI. Vocês têm o histórico da PPI? Dos últimos 3 anos, assim, houve aumento nessa pactuação, diminuição da pactuação. Qual que é a pactuação de vagas do SUS hoje? PPI é Programação Pactuada Integrada. É uma pactuação feita com o SUS, né? Através da regional, tudo para poder possibilitar essa vaga. E, por último, é um questionamento que eu tenho recebido da população sobre os salários dos últimos gerentes. Qual o salário dos 2 últimos gerentes do Hospital Itaú? Bom, eu quero agradecê-los, né, a disponibilidade de vir aqui, responder aos nossos questionamentos. E, assim, nós todos estamos aqui querendo solucionar as questões, responder à dúvida da população e ajudar, né, no que for preciso. Obrigada. Em relação ao que a presidente colocou de esclarecimentos, tá saindo só? Porque parece que eu não estou tendo retorno. E a presidente, nós tivemos aqui na Câmara em fevereiro, nós pedimos para estar aqui presente. Não foi uma audiência, não foi uma convocação, não foi uma sabatina. Nós tivemos aqui, trouxemos o administrador à época, senhor Adriano Rosa, que muito ajudou na condução do hospital e muito nos ensinou sobre atuação. E naquela oportunidade, nós pedimos para, periodicamente, estar aqui presente na Câmara para apresentar os planejamentos administrativos, a conduta e os nossos desafios. E é isso que nós queríamos debater, é isso que nós queremos debater
como nós vamos encontrar saídas para os problemas que nós temos. Agora, se nós ficar lá para apontar problemas, para apontar os erros do passado, nós não vamos chegar a lugar nenhum, vereador. Nós temos, desde quando assumi a presidência, identifiquei diversas irregularidades passadas, mas nunca estive lá como um justiceiro para apenas ficar apontando defeito. E nós temos que apontar soluções, buscar soluções. Por isso, quando a vereadora Maria Helena fala que em questão de ajudar, é isso que acontece. A senhora esteve no hospital algumas vezes com a gente, ajudou a gente muito a planejar, a pensar saídas, e é isso que nós temos que toda a comunidade, e eu fico muito satisfeito de ter tantas perguntas, tanto engajamento social, e eu espero que essas pessoas estejam também pensando em soluções internamente. Bom, a questão dos funcionários, eu devo destacar que o hospital é uma das 5 maiores empresas de Itaú de Minas, e aí eu gostaria de, nominalmente, agradecer a presença do Luiz, da Luci, perdão, desculpa, da Esterjane, da Leila, e da Lediane e da Camila, e da Thaís, perdão, e o Denis, que são funcionários do hospital, que trabalham, se dedicam ao hospital de forma integral, com dedicação, né? E eu costumo dizer que os funcionários da Fundação não estão lá apenas para a questão remuneratória. Além disso, eles fazem muito mais na questão de atender e ver a Fundação como a importância que ela é. Ela está lá dentro e eles veem a importância que é o atendimento para a comunidade. Então, cada um dos funcionários fazem a sua parte, que foi contratado, e fazem a mais. Esse planejamento, que eu penso que todos deveriam fazer, os funcionários já fazem cotidianamente. A gente recebe muitas sugestões, muitos apontamentos, a gente considera a opinião dos funcionários, e isso é muito importante para nós. Hoje, o Hospital Itaú, ele é muito importante, inclusive, para a economia do município. Hoje a gente sabe que muitas famílias, talvez a maioria das famílias dos funcionários que trabalham lá, são arrimo de família, dependem do hospital para sustentar a sua própria família. E isso é muito importante, significativo. Questão de emendas parlamentares. Eu vou falar por cima de 2020, porque não está como presidente e ainda está em processo de elaboração, mas a gente recebeu, além de questão do SUS, a gente recebeu uma emenda parlamentar do Carlos Arantes, Carlos Meres, no valor de 200 mil, e isso anteriormente, inclusive, a meu ingresso na Fundação, e a Câmara, no final do ano, ajudou o pagamento do 13º, a Câmara devolveu o 10º para a Prefeitura, e o presidente era o Oberdan Faria, perdão, e o prefeito, o Ronilton, e o prefeito encaminhou essa verba para o hospital de R$ 105 mil no final de dezembro, que ajudou a pagar o 13º dos funcionários. No ano de 2021, nós recebemos 40 mil, a Câmara devolveu um recurso de 100 mil para o município destinou 60 mil para a Santa Casa de Passos e 40 mil para o Hospital Itaú. Esses 40 mil devidamente prestado contas, dá no setor financeiro para consulta. E agora chegou uma verba no município, destinada pelo deputado Antônio Carlos Arantes, mas não foi repassado ainda para o hospital. Ele está em poder do município, mas veio pela Secretaria de Estado de Saúde, destinada ao Hospital Itaú. Devo destacar que essa é uma verba que veio destinada para a compra de materiais e medicamentos. Não pode ser pago funcionários, não pode ser pago médicos, não pode comprar equipamentos, fazer reformas ou outras coisas. Essa verba é específica para a compra de materiais e medicamentos. E o deputado Cássio Soares
ele também destinou uma verba de R$100 mil, que já foi publicado pela Secretaria Estadual de Saúde, mas ainda está em trâmite, ainda não chegou no município, ainda não. Mas já foi autorizado pela Secretaria do Estado de Minas Gerais. Então, esses são os recursos que a gente recebe. A questão do SUS, eu considero como recurso público também, mas é um planejamento. O Hospital Itaú, ele está incluído no Sistema Municipal de Saúde. Ele faz parte desse sistema, deve ser considerado. O município tem a responsabilidade pelos leitos SUS, então essa troca de experiência é muito positiva. Nossa secretária de Saúde, a qual eu rendo nossos cumprimentos, uma pessoa sensacional, que consegue compreender isso, que o município é um sistema de saúde em que envolve as clínicas privadas, que inclui a fundação. Ela tem tido bastante atenção nesse sentido com a gente. E aí a questão do PPI, ela tem trabalhado com a gente também, e nós estamos agora entrando, pela determinação da Secretaria de Minas Gerais, num sistema de hospital de transição, onde nós vamos servir de infraestrutura. Nós temos que fazer algumas contratações e alguns ajustes para servir de infraestrutura para atender os hospitais maiores. Então, quando um atendimento tem que ser feito na Santa Casa de Passos ou no Hospital de Cássia, mais complexo, rapidinho, só para concluir, ele tiver uma longa permanência, esse paciente será transferido para o Hospital Itaú para a gente dar todo o atendimento dessa internação. Presidente, eu poderia perguntar só qual que é a vaga, se tem um quantitativo de vaga de PPI hoje, para a gente saber mais ou menos qual que é o valor que o hospital está pegando de paciente vindo do SUS. Isso é importante para a comunidade saber. O PPI, ele vem direto para o município, né? Então, nós criamos um departamento no hospital chamado Coordenação de MAC para planejar toda essa questão de atendimento e tentar juntar com o município para estabelecer isso. E eu falo que ainda está em tratativa com a Secretaria de Saúde, a gente ainda está estabelecendo essa questão para ampliar os atendimentos de SUS e aumentar essa questão do PPI também. Então, com exatidão, eu não posso te falar agora, porque está em elaboração, mas a gente está caminhando nesse sentido, sim. Agora, com a palavra, o vereador Davi pode fazer suas perguntas, seus questionamentos. Novamente, boa noite a todos. E queria falar assim de novo que a gente não está se colocando como adversário de ninguém. A gente só quer clareza em tudo que se debate aqui, tanto que não estamos preocupados com essa ou aquela gestão, a gente quer saber o conjunto do que sucedeu no hospital. Eu queria perguntar, primeiramente, sobre as emendas parlamentares, se dessas emendas, alguma delas foi usada o dinheiro, o valor, para pagar servidores, funcionários do hospital. Vereador, eu posso te responder pelo meu exercício de 2021. Nós não recebemos nenhuma emenda parlamentar de 2021 ainda. Os 200 mil ainda não foi destinado para o hospital. E já está determinado pela Secretaria Estadual de Saúde que deve ser utilizado para compra de medicamentos e materiais. Eu vou fazer até um rabisco, quem fica por último acaba que quase esgota as suas perguntas, né? Porque foi comentado até pelo senhor mesmo sobre verba do município, que não foi emenda, mas que foi usada para pagar 13º dos funcionários, foi isso? Exatamente, os 105 mil de dezembro foi com esse objetivo. Inclusive, aqui na Câmara foi defendida essa visão. Exatamente, é por isso que agora eu vou voltar no que eu falei logo atrás. O senhor sabe, tanto quanto eu, os juristas que estão aqui, advogados também conhecem, que, embora de direito privado,
a fundação, ela, nesses termos que hoje ela pode usar verba de emenda ou outra verba para pagar funcionários, ela acaba sendo análoga ao terceiro setor e em alguns pontos, sendo derrogada pelo direito público. Por isso que a gente insistiu nas questões, inclusive nas perguntas que o Fabiano queria saber por quê. Tudo que vai de verba pública para lá, direto ou indiretamente, tem um reflexo na interna corporis da fundação. Então, superado esse ponto, que era só para mostrar que, com verba pública, provando que se pagou o 13º, o poder público pode sim invadir as situações interna corporis para saber da aplicação do dinheiro público. Agora, passando para outros temas, sempre espichando em perguntas que foram feitas, o CRM, quando visitou aqui, comentou-se muito que ele veio por conta de atraso de pagamento dos médicos. Tem verdade nesse ponto? O vereador, questão das verbas públicas e da Câmara poder entrar na questão interna corporis, nós devemos deixar claro que esse valor é destinado aos valores que foi destinado. Se nós estamos falando dos 105 mil que foi feito o pagamento dos 13º dos funcionários, então a questão deve ser esclarecida. As questões que foram feitas, algumas de interna corporis, a maioria foi feita voltada ao atual presidente do Conselho Curador, que sou eu, e eu assumi em 2021 e não foi utilizado nenhum recurso público nesse sentido. A questão do Conselho Regional de Medicina, nós temos que visualizar, o senhor é filiado ao OAB, e a OAB tem uma subseção em cada lugar que tem um fórum. O Conselho Regional de Medicina, diferente disso, não. Ele tem uma estrutura gerencial no Estado e poucas outras direcionadas no município. A fiscalização e a vinda deles deveriam ser mais constante. Então, não tem nada fora de irregularidade nisso. De fato, foi uma denúncia feita, inclusive, pelos próprios médicos do hospital, no atraso do pagamento dos médicos. O hospital está com uma crise financeira há muitos anos, e os médicos que atuam lá têm ciência desta dificuldade, como já teve vários outros atrasos e dificuldades nesse sentido. Alguns médicos, inclusive, deixaram de atender pacientes nos seus próprios plantões, o que é inaceitável. Para nós, a gente espera que os médicos que tenham atendimento no hospital tenham comprometimento com a comunidade, mais do que com a instituição, porque o Hospital Itaú, a sua história é fundada em médicos que trabalhavam em prol da comunidade, mais do que os seus próprios salários, mais do que os seus próprios nomes, e eu tenho que destacar o Dr. Lino e o Dr. Varses, Dr. Francisco e vários outros médicos que tiveram na fundação, que carregaram a fundação, o Hospital Itaú, em prol de atendimento da comunidade, em prol de servir a comunidade. A questão dos médicos, do atraso no pagamento dos médicos, já vem há muito tempo, inclusive é uma das questões da dívida que a vereadora pontuou, são dívidas com médicos passados. Nós temos tentado fazer os pagamentos desses médicos, sim, mas a gente tem que dar prioridades na questão administrativa. Sim. Com relação a isso, vereador Davi, nós tivemos uma série de retaliação de médicos no hospital que não faz sentido ao comprometimento e ao juramento que eles têm quando se formam. E a gente tem deparado, né? Agora chega médico lá cobrando atraso de 2018, de 2017. Como que eu vou chegar e... você me deve isso aqui desde 2017, eu pago. Eu tenho que fazer um levantamento, cadê a nota fiscal, cadê a comprovação do serviço? O doutor Guilherme já frisou isso anteriormente. Tá? Então, fica impossível da gente falar qual a dívida do hospital, qual a dívida real. Nós recebemos recentemente uma cobrança lá de valores de 269 mil, a um dinheiro que eu emprestei para o hospital. Cadê o título? Cadê o cheque? Cadê a transferência? Trabalhava no hospital, por que você não se pagou? E foi lá para a gente assinar uma confissão de dívida. Então é complicado. Tem histórias ali que não dá. Então, com relação a isso,
nós sofremos uma grande retaliação, nós somos a diretoria que estamos sofrendo, vamos dizer assim, toda a carga dos atrasos de médicos. E eu falo aqui em alto e bom tom, nessa Casa de Leis, não sei por que se atrasava os médicos. Não sei. Não sei. Né? E como disse o Dr. Guilherme, não quero saber. Eu quero que vocês nos auxiliem, que nos unamos e que tornemos a saúde da nossa cidade, e nós vamos usufruir disso, a melhor da nossa região. E nós temos condição para isso. Hotel, e é importante destacar que o hospital não é um consultório particular de médicos, nós não estamos lá, a fundação não existe, o Hospital Itaú não existe para ser escritório particular de médico, para promover médico ou qualquer outra pessoa. Nem os membros da diretoria estão lá para se promover, para usar o hospital como palanque político. O Hospital Itaú surge na história para atender a comunidade, atender os funcionários da Cimenteira Itaú e abrir esse atendimento para todas as pessoas da comunidade. E é esse o objetivo que essa diretoria tem, de a fundação servir à comunidade. Eu ia perguntar na sequência se a retaliação tinha uma relação direta com o não pagamento, e já foi respondido, inclusive, que, pelo que foi entendido, mais de um mês pode ter durado os atrasos do médico, é isso? Existe dívidas de mais de ano que a gente ainda está fazendo levantamento, inclusive. Só que a gente não vê o CRM como uma retaliação. O CRM é uma entidade séria, respeitada, e a gente tem muito nos orgulha com sua visita. A gente fica muito satisfeito quando o CRM apresenta para a gente que está acompanhando os trabalhos da Fundação. Então, o CRM tem um código de ética, os médicos têm um código de ética, o médico tem uma estrutura, o CRM cria portarias estabelecendo a função do diretor clínico, a função do diretor técnico, o atendimento hospitalar e tudo como tem que ser feito. Então, se o CRM está presente, o CRM está acompanhando e vendo se está tudo atendendo. Então ele veio aqui, quando chamado, para verificar o atraso do pagamento dos médicos. Inclusive, nós temos uma conclusão oficial, nós temos aí. O resultado chegou essa semana. Se ele veio só fazer levantamento de médicos, eu penso que não, porque isso aí... Fiscalizou todo o hospital. Era só ligar para o médico e perguntar. Eles fizeram vistorias em todos os setores, áreas, departamentos, medicamentos, na cozinha, fizeram na lavanderia, centro cirúrgico, todos os departamentos. Então, o CRM foi ver se o Hospital Itaú estava apto para trabalhar, e foi concluído que sim. Uma outra questão, foi falada agora há pouco, acho que até o vereador Giovanni que perguntou, eu vou até esticar um pouquinho, que o Estatuto da Fundação fala que quem movimenta as contas bancárias, em conjunto com outro conselheiro administrativo, é o presidente do conselho. Eu acredito que a pergunta dele, ele quis dizer que se teve outra pessoa que também movimentou as contas com a existência do conselho administrativo, concomitantemente. Porque se não tem um conselho administrativo, por consequente, lógico, o conselho curador vai movimentar as contas, mas de forma concomitante, com a existência do conselho administrativo, o conselho curador movimentou contas do banco? Você tem ciência desse... O que eu posso te falar é o seguinte, desde que eu assumi em janeiro de 2021, o conselho curador nunca movimentou uma conta sequer, nunca assinou um cheque, nunca determinou um pagamento de nada. O conselho curador esteve apenas como conselho curador, acompanhando, fiscalizando essas prestações de contas. Agora, se foi só os membros do Conselho Administrativo, a resposta é não. O presidente do Conselho Administrativo deu uma procuração para um funcionário atuar enquanto presidente do Conselho Administrativo. Inclusive, nós fizemos uma cobrança de prestação de contas para esse funcionário. Perfeito. O senhor Guilherme, dos membros dos 3 conselhos, eles estão presentes hoje na sessão? Eu vou te falar uma coisa, a maioria está e a outra não está porque atingiu o limite de pessoas aqui e nós até, cadê o Alisson? Nós passamos a tarde discutindo se a gente pediu para estar presente, mas a portaria limitou a quantidade de pessoas, então não pode estar presente. Nós aqui presente hoje está a tia Cecília, a tia T, a Maria Tereza, a Cecilinha, a Sueli, a tia T e a Cecilinha, Conselho Fiscal. A Sueli, presidente do Conselho Administrativo. A Gleiciana, secretária do Conselho Administrativo.
Eu, presidente do Conselho Curador, e o Theo, vice-presidente do Conselho Curador. E a Marlene, secretária do Conselho Curador. A gente não tem dúvida nenhuma que são todas essas pessoas que foram enumeradas pelo senhor são pessoas extremamente competentes, idôneas e respeitadas na sociedade. Eu queria perguntar da eleição. Vou explicar por quê. Os conselhos gerem a parte administrativa do hospital. Sim. E, por consequência, também a verba pública. Essa eleição, que dia que ocorreu? Ela aconteceu no dia 19 de agosto. Quem que estava presente para votar nessas pessoas? Deixa eu te falar uma coisa. Eu volto a fazer uma analogia com o regimento interno para ficar mais claro. Quem estabelece a eleição dos vereadores é o Código Eleitoral. Quem estabelece a eleição da mesa diretora é o regimento interno, como tem que ser feito, como tem que ser estabelecido. A fundação não é diferente. O seu estatuto estabelece os critérios de eleição. Nós, inclusive, fala que a eleição tem que ser feita pelo Conselho Curador. Inclusive. Na verdade, não fala, interrompendo, o senhor não fala nada, né? O nosso estatuto... Ela fala, mas é pouco, assim, né? Desde 1953, as eleições foram feitas pelo Conselho Curador. E aí, de um tempo atrás, criaram uma questão de assembleia. Essa assembleia não está prevista em lugar nenhum. Mas o senhor não acha importante que a sociedade participe da eleição? Representantes da sociedade civil, igual entidades como a PAI, OAB, etc., congêneres? E por achar, eu abri o questionamento ao Ministério Público, fiz o questionamento ao Ministério Público, o promotor enviou o questionamento ao CAU Saúde, um departamento do Ministério Público em Belo Horizonte, que cuida de fundações e hospitais, santas casas, e o CAU Saúde mandou estabelecendo todos os critérios de eleição, que foi determinadamente seguido por essa diretoria. Inclusive, o promotor, como velador, ele assinou, vistou toda a ata, todos os atos praticados, porque estávamos de acordo com a legislação, com o estatuto e com o estatuto social. O que eu acho, o que eu penso, não pode prevalecer dos regramentos, vereador. Então, eu acho que esse bate-volta é mais vantajoso, é mais legal. Só que o regimento não fala que esse bate-volta... Então não teve publicidade da eleição. Nesse bate-volta. Não teve publicidade da eleição, dessa última eleição. A publicidade teve, de acordo com o que reza o Estatuto Social. De 1 a 5, com 5 máximo de publicação, de publicidade, qual que foi? O máximo foi 5, a publicidade nós demos. Todo mundo soube? Porque eu falo assim, todo mundo não soube da eleição. Todo mundo que o regimento, que o Estatuto estabelece. O Estatuto não estabelece ninguém. Estabelece o Conselho Curador. Enfim, eu vou explicar porque foi um questionamento, até pelo seguinte, eu vou ler uma carta, só um negócio que eu selecionei, que ela é de 7 de abril do ano de 2000, quando o doutor Samuel era o curador da fundação. Quando ela saiu da São Camilo, ele fala, a partir de 1 de abril de 2000, conforme seu estatuto, a administração da FIS ficou a cargo do Conselho Curador, Conselho Administrativo e Conselho Fiscal, cujos membros foram eleitos dentre e pelos representantes da sociedade civil. O que eu quero dizer é o seguinte, senhor Guilherme, não é ataque ao hospital, aos conselhos de forma alguma. A gente só queria que, por exemplo, isso lá de 2000 viesse, como foi feito nos anos anteriores, com entidades municipais participando da eleição. Acredito que, pela transparência que o senhor, inclusive, falou logo atrás, seria a coisa mais, acho que, normal e razoável para a gente que vive no sistema democrático. Aqui a Câmara é a casa do povo e nós tivemos que limitar a quantidade de pessoas a 30 pessoas. Então, nós estávamos num período de pandemia, onda vermelha no município, qualquer aglomeração também tem que ser questionada. Eu não nego a importância da Assembleia, acho que, inclusive, nas oportunidades, vamos querer reunir as entidades para apresentar todas as estruturas, os planejamentos do hospital, porque a comunidade, ela também está representada na entidade. Nós temos pessoas muito engajadas, mas eu devo destacar que a comunidade não se forma apenas nas entidades sociais. A comunidade está muito mais presente. Aqui hoje nós temos poucas pessoas que fazem parte de comunidades de organização social. E, inclusive, as pessoas que têm se engajado
momentaneamente mais para o hospital, inclusive os funcionários não fazem parte de associação social. Então, nós podemos dizer o seguinte, como vai ser essa questão? E não é porque eu acho que é mais democrático ou menos democrático que eu vou passar a ignorar o estatuto, ignorar a legislação, ignorar o Ministério Público. Eu tenho que seguir os ditames legais para fazer a eleição. Eu vou insistir que a transparência sempre vai ser o melhor caminho. E finalizando aqui, inclusive se o hospital achar interessante bater a enxada mais a fundo, a gente pode, inclusive, abrir uma CPI para auxiliar os conselhos, a própria fundação, a investigar fatos, notadamente pretéritos, como foi citado em momentos aqui. Se for o caso, pode até pedir ajuda para a gente, que a gente abra a CPI, como já tem prerrogativas, casos análogos à questão, a CBF é um deles, a gente pode auxiliar o hospital. E a minha participação termina, presidente. Muito obrigado a todos. Eu queria só fazer uma observação, vereador Davi. Boa noite a todos. Eu sou advogado do Guilherme, em decorrência desses fatos que houveram, e algumas orientações a respeito da fundação. E houve uma pontuação seguinte. A Fundação Itaú, quando ela foi instituída, ela teve... Só um minutinho, presidente, só para esclarecer um negócio com o vereador. E dar a ideia para a Câmara para que proceda dessa forma, talvez em relação ao Hospital Itaú. Na verdade, a Fundação Itaú, como todos nós sabemos, é uma instituição que ela não tem fim lucrativo. E ela é uma mantenedora, que na verdade é um hospital que não existe. Né? Você não consegue falar da personalidade jurídica do Hospital Itaú. O Hospital Itaú ele não tem um CNPJ. Então, chegou-se a um consenso nessa nova diretoria da Fundação Itaú, de que se criasse, através das entidades representativas de classe da nossa comunidade, uma personalidade para que fosse instituída o Hospital Itaú. Por quê? Veja bem, como que a fundação, que é mantenedora de um hospital fictício, ela vai receber uma subvenção ou alguma verba pública e destinar a determinada instituição se essa instituição legalmente não existe? Porque a Fundação Itaú, ela não está adstrita simplesmente a manter o Hospital Itaú. Por exemplo, a Fundação Itaú, ela pode avocar a manutenção da Vila Vicentina, ela pode avocar a manutenção de uma escola, de uma creche. E isso está lá desde a ata de criação da Fundação Itaú. Quais seriam os fins sociais destinados e para que ela foi criada. Então, criou-se um pseudo-hospital Itaú sobre o manto da personalidade jurídica da Fundação Itaú. Então, se for perguntar assim, por exemplo, o Hospital Itaú, a Fundação Itaú, ela não tem um plano de carreira dos funcionários que trabalham no Hospital Itaú. Então, eu não consigo lá estabelecer, por exemplo, uma vantagem de salário para determinado colaborador em decorrência de algum ato que ele consiga ou conquiste no plano de carreira dele dentro da instituição. Por quê? Porque não existe uma pessoa jurídica que regulamenta a ordenação do Hospital Itaú. Então, ela vive no manto da fundação. Então, qual que seria o consenso e uma opinião jurídica, né? É que se dividisse. A Fundação Itaú, ela é a mantenedora do hospital. Mas para que ela seja mantenedora de alguma coisa, essa coisa tem que existir. Lá no Estatuto da Fundação, não fala em Hospital Itaú. Fala-se em matéria de manutenção na área da saúde. E isso na área da educação. Para isso que existe a fundação. Então, ela não é criada para um fim específico. Então, eu até sou a favor de que se criasse essa personalidade jurídica, que poderia ser até mesmo uma sociedade privada, igual, por exemplo, nós temos a São Francisco. A São Francisco existe a Fundação Barnes e Pessoa,
que mantém o Grupo São Francisco. Não são as mesmas pessoas. Isso falando juridicamente. Então, seria uma ideia para que se lançasse aos vereadores, para que se fizesse uma campanha dessa forma e estabelecesse essa composição. Existia uma diretoria da Fundação Itaú, totalmente dependente de uma diretoria da pessoa jurídica Hospital Itaú. É uma agregando a outra, as duas não podem se confundir, e isso vem se confundindo há anos. Esse é o X da questão. Porque, por exemplo, a Fundação Itaú recebeu uma verba pública e destinou ao Hospital Itaú, então a Fundação Itaú tem como prestar contas ao poder público de como foi destinada aquela verba e para quem foi destinada aquela verba. E quando ela foi utilizada. Não haveria essa confusão de direito. Então, essa é uma questão que a diretoria entrou no consenso que deve se fazer justamente com o apoio da comunidade. Estabelecer uma direção do Hospital Itaú sem fundação, não precisa da fundação. Tem que estabelecer uma pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica ela pode ser associada, pode ser agregada com diversas personalidades, seja ela física ou seja ela jurídica, para que se reja de forma a atender o interesse da coletividade. Tá bom? Obrigado pela atenção. A palavra para as considerações finais, doutor Guilherme. Pode fazer as suas considerações. Muito obrigado, presidente. Agradeço à mesa diretora e a todos os vereadores por essa sessão. E eu gostaria de agradecer principalmente aos presentes que estão aqui. Eu, por ter uma causa, que é Itaú de Minas e a comunidade, assumi o desafio de estar na diretoria, sofri algumas ameaças, e as ameaças deixaram de ser ameaças e passaram a ser práticas. Eu estive praticamente morto e gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer cada oração que recebi, cada grupo, cada pessoa que mandou boas energias e que rezaram por mim. E muitos estão presentes aqui hoje, e eu quero dizer que essa visão de assumir essas responsabilidades já vem desde a minha família, que dedica à comunidade Itaú. Hoje, meu avô Adão Bruno Silva, que muito lutou para essa comunidade, sua vida toda, muito me ensinou. E quando eu estava saindo do hospital, ele me pediu o seguinte: nunca esquece da comunidade, sempre lute pelos menos favorecidos, porque este é o caminho, porque a gente está aqui na Terra hoje para ajudar as pessoas. Então, quando o senhor fala, Davi, que nós não somos adversários, eu digo que não somos mesmo, mas eu tenho motivos para entender a tendência de algumas questões, alguns questionamentos que fazem a gente verificar os acontecidos. E aí gostaria de aproveitar e agradecer a minha avó, Ana, que está presente, meu avô José, meu pai, a minha mãe, meus amigos. Gostaria de agradecer ao Moraes, um grande amigo, Tarley, que está sempre comigo aí. E principalmente gostaria, a minha amiga também presente, gostaria também de agradecer aos membros da diretoria atual que assumiram esse desafio. Não é fácil, não é um desafio fácil, mas essas pessoas têm a responsabilidade pela comunidade. As suas histórias de vida, as suas trajetórias, está aqui a tia Cecília, que sempre teve em prol da comunidade, sempre teve trabalhando pelo povo de Itaú de Minas. E hoje já assume esse desafio com a Fundação Itaú também, né? Paulinho, que tem um conhecimento imenso pela comunidade, sabe da história de Itaú de Minas e sabe a importância do hospital para a nossa comunidade, né? Então, quero agradecer a dona Marlene, que está com a gente lá na Fundação, já estava na última diretoria, agora está com a gente também. E quero pedir aos vereadores que também, além de todas as outras causas que já tem de sociedade, inclusive estão aqui por isso, pensando na comunidade, que também compre essa briga com a gente, esteja nessa luta com a gente planejar. A vereadora Maria Helena pensa saúde já há muito tempo, o vereador Roberto Gonçalves, que não está presente, mas ele também tem essa dedicação pela área da saúde, presidente da Comissão
de Saúde, Educação e Assistência Social. Inclusive, já deixo aqui a Fundação Itaú, a nossa presença da diretoria, dos funcionários, para ajudar nessa parte da comissão também, quando for preciso, quando for possível, para discutir matéria, para discutir as possibilidades, para a gente pensar a saúde pública do município de Itaú de Minas de forma colegiada. Então, eu agradeço a todos. Quero dizer que essa diretoria tem o objetivo de lutar pela manutenção do Hospital Itaú e transformar o Hospital Itaú numa entidade mais social, cada vez mais social, voltada para a nossa comunidade, sempre levando em conta a legalidade, a moralidade e os princípios da administração pública. Selma, agradeço a vocês também, presente, que teve o tempo todo com a oração também e tem apoiado muito a nossa entidade, o Hospital Itaú. Eu gostaria de deixar o último comentário aqui, que é a questão da feijoada, que foi uma feijoada da comunidade, não foi uma feijoada promovida pela Fundação Itaú. Foi a comunidade que se juntou num grupo de apoiadores e promoveram a feijoada com os que... o que obtivesse da feijoada seria destinado para a Fundação Itaú. E o resultado foi muito positivo. Eu já vou adiantar para vocês aqui, nós vamos divulgar mais agora nas mídias sociais, mas foi possível adquirir 3 impressoras, 8 câmeras, um fogão de cozinha que fazia mais de 20 anos que estava com dificuldade, um forno, computador, e eu falo assim, foi as campainhas dos quartos que estavam com defeito fazia anos. Então eu falo o seguinte, a gente pôde ver que esse recurso foi bem trabalhado. Foi a sociedade que escolheu esses itens e deram os itens para a gente. A condução do hospital está sob a direção de Deus. Deus não tem deixado mover uma palha sem que haja consentimento dele. Por isso, as pessoas que não têm essa visão, elas têm questionado como que consegue, como que é possível. Mas quem tem, sabe que Deus está movendo, escolhendo as pessoas, escolhendo os profissionais, iluminando. Nós temos os profissionais lá que podem falar por isso. A quantidade de vezes que a presença de Deus ajuda. Na hora que não tem estrutura, na hora que tem dificuldade, a mão de Deus está presente lá, né? E a diretoria a mesma coisa. Quando tem que ser, tem que ser. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade e nos colocamos à disposição sempre a gente pensar projetos, pensar na saúde pública como um sistema coletivo. Muito obrigado. Gostaria também de agradecer a diretoria do FIS, todos os presentes que estão aqui, né? E nada mais havendo a tratar sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigada a todos.